fala com esse microfone, eu falo novamente sem microfone, né? Porque o meu está com problema, ele disse que quer um novo, nessa semana ele vai aparecer por aí. Eu quero agradecer a Deus, né, pela vida da Sueli, que esteve conosco depois de algum tempo. Muito ruim que foi isso aí, né? Então, nós agradecemos pela vida da Sueli, né, por algum tempo depois da cirurgia, mas graças a Deus ontem eu pude vê-la na reunião da Rede de Mulheres, por sinal, 54 mulheres ontem adorando o Senhor nesse lugar, um negócio fantástico, né? Foi realmente magnífico para todos nós. Agradecendo a Deus pela saúde, pela bênção que Deus está recuperando na vida da irmã Sueli. Quero agradecer a Deus também pela coordenação da Rede de Mulheres, a irmã Val, juntamente com a irmã Noêlia, né, coordenando todo esse projeto aí, a Rede de Mulheres. Deus abençoe grandemente o legado passado da nossa irmã Miriam, né, que coordenou até então e aí passou o cajado por questões de saúde. A nossa gratidão a Deus também pela vida da Miriam, que passou o cajado para a vida dessas irmãs que hoje estão aí coordenando esse trabalho para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Luiz, da Amanda, né, que está aqui. Luiz, a primeira vez que está vindo à igreja. Deus te abençoe, bom vê-lo, bom conhecê-lo, e que o Papai do Céu derrame bênção sobre a tua vida. Amanda, Deus te abençoe grandemente e derrame bênção sobre a vida de vocês. E também, eu não poderia deixar de agradecer pela bênção que Deus concedeu a mais um dos servos do Senhor, que é o cargo da Dona Vera. A irmã Vera, ela é membro da nossa igreja, meio membro da igreja, né? Ela disse que é meio ovelha, né? Então, nossa gratidão a Deus pela vida dela, pela bênção do novo carro que Deus deu. Ela trouxe para eu ver ontem à tarde, eu não vi. Ontem à noite eu dei uma reverada dele por ali, né, enquanto ela estava na reunião. E logo depois ela perguntou: o senhor já viu o carro, já orou com ele? E eu disse: vamos orar juntos, né, agradecer a Deus pela vida do novo avião que Deus tem dado aí para membro da igreja, né, para ver o Papai do Céu possa abençoá-la grandemente mais uma vez com esse novo veículo que ele tem dado à senhora. Nós vamos orar daqui a pouquinho, colocando nas mãos de Deus, para a glória de Deus, e para que a cada dia ele seja só bênção na sua vida, na vida do povo e do trabalho do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida da Fatinha, né, ver a Fátima aqui depois de algum tempo. Ontem nós comentamos sobre a Fátima, né, assistimos a falta dela ontem e comentamos a questão da saúde. Mas muito bom também ver a Fátima hoje aqui conosco adorando o Senhor. Eu quero, enfim, agradecer por tudo que eles têm feito. Eu estava na Igreja Batista de Souza agora há pouco e eu preguei sobre escolhas. Elas determinam o meu futuro. As escolhas que hoje eu faço, ela vai determinar o meu futuro, ela vai determinar os meus objetivos. Eu serei honrado ou eu pagarei alto preço. Então eu preciso escolher. E eu tenho que escolher na dependência do Espírito Santo de Deus, na dependência do Senhor Jesus. Quando eu não escolho segundo a graça de Deus, as consequências me são terríveis e tenebrosas. Então, é preciso que nós aprendamos a escolher e a viver para a glória do Senhor. Eu estava aqui grato também a Deus, antes de entrar na mensagem, que é segredos da vitória na vida de Josafá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse camarada, esse contexto da Bíblia, depois de alguma situação, e eu quero mostrar os segredos da vitória que ele teve, que ele encontrou. É o tema da mensagem, vai estar baseado lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Você já pode abrir a sua Bíblia, se assim você desejar acompanhar o texto da palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Ontem eu estava conversando com o Rangel e de repente o telefone toca, e era um vídeo chamada. E eu confesso para os irmãos que foi um momento assim, muito emocionante para mim, pelo fato de Deus ter usado e usar a nossa vida a cada momento. Na quarta-feira passada nós recebemos 9 pessoas não crentes aqui na igreja. Nosso culto estava muito vivo, a rede de homens, então nem se fala, e aí a igreja, quase todos os irmãos estavam presentes. E nós recebemos 9 irmãos, 9 pessoas não crentes aqui, que foi um dia agradabilíssimo para mim, para a Semir, para o Hudson, para a nossa família. E nós pregamos à noite falando sobre a questão de aprender
com as preocupações. Ou seja, não está ansioso por coisa alguma. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Deus tem cuidado de cada uma delas. Deus cuida de cada coisa que nós estamos a pensar. E uma das coisas mais interessantes é que aquele povo ficou muito atento à mensagem. E ontem eu recebo uma mensagem, uma chamada de vídeo, e lá estava uma daquelas jovens senhoras que estava no culto. E ela disse: pastor, eu pedi para o pastor Washington ligar para o senhor ou fazer esse vídeo chamado, porque eu não podia deixar de contar esse testemunho, essa bênção para o senhor hoje. E eu disse: então, conte o que aconteceu. E ela disse: a mensagem de quarta-feira, ela foi direcionada diretamente para mim. E ela disse: pastor, eu sempre vivi uma vida super ansiosa. E a minha vida foi uma vida de ansiedade, eu não saía de casa, e quando eu saía, eu vivia ligado nas coisas em casa, o telefone não podia desligar, e eu estava constantemente ligado em todas as coisas. Uma ansiedade em cima de outra ansiedade. E eu ouvi a sua mensagem, e o senhor falou que eu tenho que lançar sobre Deus todas as ansiedades. Eu falei: não foi eu, foi a Bíblia, foi Deus que falou. E ela disse: pois é, eu quero lhe dizer que as minhas ansiedades ficaram de Belém para o Maranhão, porque daquele culto para cá eu sou uma nova pessoa na dependência de Deus. Amém. Aquilo alegrou o meu coração e eu fiquei imensamente grato, porque Deus faz as coisas quando nós não pensamos que Deus vai fazer. Mas deixando as demais coisas para trás, prossigamos para o que eu quero falar hoje à noite com vocês. Eu estava observando 2 Crônicas, capítulo 20. E eu olhei do versículo 1 ao versículo 30 desse capítulo. Eu não lerei todo o texto, porque nós vamos ganhar um pouco de tempo. Mencionarei à medida do possível. E se possível, você poderá acompanhar ou ler em sua casa. Mas quando eu olho aqui, eu estava mexendo na internet e eu encontrei um escrito, uma frase do camarada chamado Sun Tzu. Sun Tzu é o nome do camarada. Ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. E uma das coisas que me achou interessante ali é que ele colocou uma frase, e a frase diz assim, eu copiei, abre aspas, a frase diz assim: a suprema arte de guerrear é derrotar o inimigo sem lutar. A suprema arte de guerrear é derrotar o inimigo sem lutar. Fecha-se aspas. Essa frase, ela aplica-se claramente o que aconteceu com Josafá. E aí nós vamos observar que Josafá, segundo a Bíblia, para quem não conhece, não sabe a história dos reis, ele foi o 4º rei do Reino do Sul, ou seja, de Judá. Ele foi o 4º rei do reino de Judá. O nome de Josafá significa Deus é luz. Josafá significa Deus é luz. Josafá era filho de um homem piedoso, né? E o nome do pai dele era Asa, rei Asa, né? Ele era o rei, o nome dele era Asa, e ele era um homem muito piedoso. A história e a Bíblia diz que Asa morreu. E quando Asa, o pai de Josafá, morre, Josafá tinha apenas 35 anos de idade. E ali naquele momento em que ele tinha 35 anos de idade, então ele sobe ao trono do seu pai. Ele assumiu o trono do reinado. Ele reinou, segundo a Bíblia, ele reinou por 25 anos. Ou seja, do ano 875 ao ano 850 a.C. Então Josafá reinou nesse período. Segundo o texto de 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 9, esse versículo aqui descreve o seu caráter como alguém que buscou o Senhor de todo o coração. O texto de 2 Crônicas, capítulo 22, diz que ele buscou o Senhor de todo o coração. No início do seu reinado, nós vimos que o coração dele se esforçou para seguir os caminhos do Senhor. Nesse período, ele envia homens por toda Judá, e esses homens que ele enviou para ensinar sobre a palavra de Deus. Como resultado aqui dos seus esforços, o temor do Senhor caiu sobre todas as nações ao redor de Judá. E a história bíblica
diz que houve paz. Houve paz em todas as nações que estavam ao redor de Judá. Deus abençoou Josafá porque ele fez a sua vontade. Deus abençoou Josafá porque ele buscou primeiro servir ao Senhor. O capítulo 18 de 2 Crônicas, ele vai descrever a queda desse camarada, né? No versículo 1, ele diz que Josafá se juntou a um camarada chamado Acabe. E aí, esse Acabe, segundo a Bíblia, ele era um camarada desprezível. Ele era rei de Israel e ele se casou com Jezabel, um cara que não queria nada com Deus. E aí Josafá se junta com ele. A Bíblia diz que esse Acabe, ele era idólatra e ele odiava o único Deus verdadeiro. Olha só, observe aqui, Josafá, temente ao Senhor, obediente a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, agora ele vai se juntar com um camarada de mau índole, um camarada que não tinha uma índole correta segundo a Bíblia. Josafá, então, ele casa-se com a filha deste homem. Eu estou colocando os irmãos a par da história para nós entrarmos depois lá no sermão. Então, Josafá, ele vai casar com a filha desse homem, e através desse relacionamento de Josafá, ele foi desencaminhado, ou seja, ele ali começou a cair. Ele começa a deixar de servir ao Senhor. Ele começa a andar segundo os seus próprios desejos. Ele começa a observar a sua própria vontade. Ele se acha o bambambam da vida. E ele começa a esquecer as coisas que o seu pai tinha ensinado. Ele começa a deixar o Deus verdadeiro. Ele começa a andar segundo o seu próprio entendimento. E aí nós observamos que ele teve uma queda muito grande. Mas, depois de algum tempo, Josafá se arrependeu. E agora ele arrepende de ter confiado em Acabe. Ele arrependeu de ter tido aquele amigo chamado Acabe. Ele arrependeu de confiar no que Acabe dizia para ele. E agora ele vai e volta para buscar o Senhor. E esse reinado aqui tornou-se um reino em uma situação desesperada. Essa busca dele foi uma situação desesperada. Por isso, segundo as Crônicas, no capítulo 20, vai mencionar alguma coisa para nós. E aí nós observamos que após um período de paz, após um período de renovação espiritual, os moabitas, os amonitas e os sírios e outros montam agora um ataque a Jerusalém. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 3, vai dizer que Josafá temia. Ele diz claramente que Josafá tinha medo. O versículo 3 do capítulo diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ou seja, quando os amonitas, os sírios, os moabitas se reúnem para destruir Jerusalém, então Josafá agora vai buscar ao Senhor, temendo o que poderia acontecer. Queridos, não há nada errado em temer. Não há nada errado em a gente temer as coisas. Josafá, ele sabia que não poderia derrotar os seus inimigos sozinhos. Porém, dessa vez, Josafá não buscou uma aliança com homens. Ele não buscou uma aliança com pessoas pecadoras, com pessoas que não eram seguidores do Deus de Israel. Então Josafá agora, ele vai buscar uma aliança diferente. Ele vai ter atitude diferente. Ele vai fazer, o que ele vai fazer agora, vai fazer com que ele e o povo de Judá se tornem vitoriosos em meio à guerra. E aí, diante da ameaça iminente aqui, ele não se apoiou em estratégias humanas. Ele buscou solução. E a solução que Josafá busca é a solução que vem do céu. E a partir daqui, eu quero entrar na mensagem em 3 atitudes de Josafá para ser vitorioso. E eu gostaria de te convidar para que você pensasse em 3 atitudes que podem fazer você mais do que vencedor. Você que está na live, eu quero te convidar a pensar comigo em 3 atitudes que podem fazer você vitorioso. A primeira atitude, que quase todos nós sabemos, é buscar a Deus.
E aí o versículo 3 diz que então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Então eu queria te chamar para repetir comigo assim: olha, para eu ser vitorioso eu preciso buscar primeiro a Deus. Vamos lá? Para eu ser vitorioso eu preciso buscar primeiro a Deus. Mais uma vez, com mais convicção: para eu ser vitorioso eu preciso buscar primeiro a Deus. Primeira reação de Josafá. Josafá tinha notícia aqui do avanço dos inimigos. A primeira atitude dele foi ter medo. Mas quando eu observo a história, Josafá, ele não se rendeu ao medo. Observe bem, ele não vai agora se esconder, ele vai reagir. Naquele momento ele vai reagir e, biblicamente, ele não vai reagir como homem. Biblicamente, ele não vai reagir com as suas próprias forças. A Bíblia diz que, biblicamente, no contexto, ele vai reagir espiritualmente, buscando o Senhor de uma forma intensa, de uma forma intencional, de uma forma que não tinha outra maneira. Josafá, então, ele vai buscar o Senhor espiritualmente. Primeiro, ele proclama um jejum em todo o reino. Ele convoca todos a se consagrarem. Versículo 3. Ele vai convidar todo o reino de Judá para que busquem o Senhor e consagrem-se ao Senhor. Espiritualmente, que cada um conserte a sua vida com Deus. Espiritualmente, que cada um busque primeiro o reino de Deus. No versículo 4, no versículo 5, ele vai dizer que ele reinou, ele reuniu o povo, e ele reúne o povo para orar. Agora, o que me chamou a atenção, uma coisa interessante no texto, versículo 4 e 5. Ele não chamou o povo para orar em qualquer lugar. Ele chamou o povo para orar no templo. Ele não disse que o povo era para orar onde estava. Não era para o povo orar no seu trabalho, em qualquer lugar. O povo precisava vir orar no templo. Sabe por quê? Porque eles precisavam demonstrar unidade espiritual. O povo precisava estar unido espiritualmente e estava orando no templo. Isso me fez ir para Atos capítulo 2. A igreja primitiva, ela perseverava na oração, no partir do pão, no templo, todos os dias. E a Bíblia diz que o Senhor os abençoava. Então, agora Josafá convoca o povo para ir ao templo. O povo precisava demonstrar unidade espiritual. E nós observamos que o povo reuniu-se para pedir ajuda, não de outros reinos, mas para pedir ajuda do Senhor. Eles vieram de todas as cidades de Judá. Isso me chamou muita atenção. O povo veio de todas as cidades de Judá, em todos os lugares em que eles ouviam o chamado de Josafá, o povo vinha para buscar ao Senhor. Quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus em nossos problemas? Quantas vezes nós agimos da nossa própria maneira? Não há nada melhor do que você estar com problemas e reunir com crentes na igreja para orar. Não há nada melhor quando você está vivendo aquele momento de angústia, você vir à igreja, orar ao Senhor junto com os irmãos, adorar a Deus e glorificá-lo com toda a convicção. Muitas vezes, buscar o Senhor não aliás, buscar o Senhor é o nosso último recurso. Na realidade, nós agimos com toda a nossa força. Quando na realidade, segundo o texto, segundo a palavra de Deus, nós deveríamos buscar primeiro Deus. Nós deveríamos buscar primeiro o Senhor e não as nossas próprias forças. O versículo 6 até o versículo 12 vai dizer que ele intercedeu publicamente. Ele lembrou das promessas de Deus. Ele reconheceu a sua própria limitação. Agora ele vai olhar e ele vai dizer, assim como o Luiz está aqui hoje a primeira vez, ele vai olhar e vai dizer: eu não tenho forças para nada, eu preciso buscar Deus. Eu preciso entender que Deus é o Senhor da história da minha vida. E Josafá, então, publicamente, ele lembra ao povo de Judá que Deus havia feito promessas para ele, e que Deus era o superior em todas as coisas, e que Josafá não podia e não fazia absolutamente nada com as suas próprias forças. Versículo 12, ele vai ensinar o povo a colocar os olhos
não nas circunstâncias, mas Ele vai mandar o povo colocar os olhos no Senhor. Ele vai mandar com que o povo busque o Senhor. E antes de Josafá, dependia. Percebam bem, lá no início da mensagem eu falei que antes Josafá dependia de um homem. Quem era o homem que ele dependia? Como era o nome do cara? Acabe. Né? Agora Josafá vai olhar e ele não vai, ele aprendeu a lição. E ele agora vai depender de quem? De Deus. Ele vai depender de Deus. A Bíblia está cheia de promessas e diz que nós, como homens, não podemos depender do homem, mas nós precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, eu sou o El Shaddai. E nós observamos que Josafá, então agora, ele olha e ele diz: eu não dependo mais de Acabe, eu dependo do Senhor. Diga isso, eu dependo do Senhor. Diga bem alto, eu dependo do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida na dependência de Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Acabe, ele se coloca diante do Senhor com humilhação. Ele vai jejuar, ele vai orar. Ele ensina que a resposta de Deus vem quando o buscamos de todo o coração e com sinceridade. Ele ensina que é através da oração que nós alcançamos a vitória. Então a primeira coisa que Josafá fez foi buscar ao Senhor quando ele viu que ele ia perder a guerra. Quando você perceber que vai perder a guerra, você precisa fazer primeiro, buscar ao Senhor e não aos homens. Vem a segunda lição. Versículo 14 até o versículo 18, ele vai dizer que Josafá traz a segunda lição, que é crer na palavra de Deus. Versículo 20, Josafá vai dizer: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Quem está com a Bíblia aberta aí? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos ler juntos aí? Todo mundo que está com a Bíblia aberta, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Todos juntos? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram do deserto de Deus. Ao saírem eles, olha o que Josafá vai dizer. Vamos lá, bem bonito? Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que coisa fantástica! Olha o que a Bíblia fala para nós. Eu não preciso de uma mensagem de autoajuda mais importante do que a Bíblia, quando eu creio na palavra de Deus. Josafá vai dizer ao povo: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Eu estou seguro no Senhor. Diga isso bem alto. Eu estou seguro no Senhor. Nós observamos que Deus, no versículo 15, Deus responde a oração com uma palavra profética vindo por meio do levita Jaziel. A palavra foi clara. No versículo 15, a palavra vem e diz assim: a peleja, vamos lá, ler o versículo 15, bem bonito, todos juntos, melhor, a gente lê todos juntos, vamos lá? E diz: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que é o Senhor nos diz o Senhor, vamos lá: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A minha luta não é minha, ela é do Senhor. Amém, igreja? Amém. A minha luta não é minha, ela é do Senhor. E aí nós observamos que esse camarada chamado Jaziel, ele vai dizer para o povo de Israel, para o povo de Judá, vai dizer para Josafá, ele vai dizer: olha, a peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. A luta não é vossa, a luta é do Senhor. Queridos, quando eu olho aqui, Josafá, ele recebe a palavra com fé. E Josafá, então, ele não duvida. Naquele dia, nós observamos, eu observei, que Deus respondeu às orações
e da nação, falando por meio desse homem que eu falei, Jaziel. Naquele dia Deus responde a oração através de Jaziel para o povo. Deus disse assim: olha, não tenham medo, em outra palavra, não desanimem por causa dessa grande multidão. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: não te mandei eu, ser forte e muito corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde é que tu andares. Não tenha medo. E aqui no texto de 2 Crônicas, Jaziel vai ser usado pelo Senhor para dizer: não tenha medo, não desanimem por causa da grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus, o Todo-Poderoso. Não desanimem com as lutas da vida, porque Deus é o Senhor da minha história. Amém. E quando eu observo isso, eu vi o versículo 17 do capítulo 20. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Leiam comigo o versículo 20, vamos lá. Aliás, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17. Todos bem bonitos? Vamos lá, 17. Neste ponto não deveis pelejar. Tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Diga para quem está do seu lado: o Senhor é contigo. Diga bem alto: o Senhor é contigo. Diga bem alto aí para ele, bem alto, o Senhor é contigo. Não temas. Amém. Não temas. Eu não preciso de nada mais importante do que entender a palavra de Deus nesse contexto. E aí nós observamos que veio a palavra do Senhor e disse: fiquem parados, esperem, porque a luta não é de vocês, a luta é do Senhor, a luta é do Deus Todo-Poderoso. Ele pelejará por vós. Amém. Ele pelejará por vós. Josafá se prostra. Me chamou a atenção aqui, versículo 18. Vamos ler juntos, aí o versículo 18. Todos juntos. Então Josafá se prostrou e todos os mares, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Josafá ouve, agora ele vai se prostrar diante do Senhor. Ele não vai questionar não, ele vai se prostrar diante do Senhor. E ele vai chamar o povo, e o povo vem junto com ele. E agora ele se prostra em adoração. Homens que oram. O pastor chamou, convocou, e aí tem o exército do Senhor se levantando. Homens que oram, mulheres que oram, jovens que oram, igreja que ora. Ela não temeu, ela não teme. Nós não temeremos porque o Senhor está conosco. Josafá não temeu, ele se prostrou em adoração junto com todo o povo. E antes da batalha, ele fortaleceu o coração. Ele exortou o povo a confiar em Deus. Veja, vamos ler de novo o versículo 20? Vamos lá, o versículo 20, de novo aí. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Antes da batalha, Josafá chama o povo. Josafá agora vai fortalecer o coração do povo. Josafá vai exortar o povo a confiar no Senhor. Josafá vai dizer: olha, não tenham medo, Ele estará conosco, e se Ele está conosco, nós estaremos seguros. Não tenham medo, creiam nele, porque a palavra dele não deixa de ser cumprida. Não tenham medo, creia na palavra dos profetas e prosperareis. Vocês serão abençoados, em outras palavras. E quando nós entendemos esse contexto, nós entendemos que a fé não é apenas acreditar. A fé é agir com base no que Deus diz.
A fé é esperar e confiar na promessa do Senhor. Josafá, então, ele se preparou para a vitória, mesmo sem ver o resultado. E aí eu achei isso aqui lindo, cara. Olha, eu parei aqui e falei, será que se fosse eu faria isso? Josafá agora ele vai dizer, ó, eu ouvi a voz do Senhor, eu ouvi o seu ensino, a sua ordem, eu estou dizendo a vocês que vocês precisam confiar. E aí Josafá não apenas disse, Josafá começou a confiar na palavra que havia sido dita de Deus através de Jazael para ele, e agora ele transforma a sua postura, e agora ele vai viver diante de Deus e vai ser vencedor na guerra. A tua guerra não é tua, ela é do Senhor. Amém. Qual é a guerra que você tem dentro de você? Que guerra interior está dentro de você? Qual é a sua luta? Porque a sua luta não é sua, a luta é do Senhor Jesus. Mas aí vem a última história, a última coisa que Josafá faz para ser vitorioso, para ter vitória. Versículo 19 até o versículo 26, nós só vamos ler alguns que eu vou falar, mas desde o versículo 19 ao versículo 26, Josafá louva a Deus. É a terceira coisa que ele vai fazer, ele vai louvar a Deus. Versículo 21, leiam comigo aí. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A última partezinha aí, vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá louva a Deus. Ele designou cantores que louvassem ao Senhor. E o louvor aqui saiu diante do exército. O que me chamou a atenção é que Josafá não mandou os soldados irem à frente para a guerra. Ele disse: quem vai são os levitas, ou seja, o louvor ao Senhor. Vocês vão cantando à frente do exército. Olha que coisa interessante, né? Josafá fez algo incomum. Ele coloca levitas na frente do exército, enquanto louvavam a Deus. E aí, enquanto esses levitas louvavam, o Senhor começou a agir de forma sobrenatural. Enquanto os levitas começam a glorificar, Deus começa a agir de maneira sobrenatural. Josafá inclinou a cabeça com o rosto em terra, e todos se curvaram diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles adoraram o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Eles adoraram o Senhor. Eles se levantaram para louvar. E eles se levantaram para louvar com voz alta. A história diz que eles se levantaram de manhã cedo. E eles saíram e se posicionaram como Deus havia ordenado. Josafá inspirou dizendo assim no versículo 20, a parte B do versículo diz: crê no Senhor vosso Deus, e assim sereis estabelecidos. Crede em seus profetas e prosperareis. A parte B do versículo 20. Josafá então designa cantores para o Senhor que devem adorar a beleza da santidade. E aí eu posso imaginar, eu estava vendo a mensagem, e pensando naquilo que eu falaria, eu não tenho. E olhando para todas as coisas, eu comecei a imaginar aquele coro poderoso que deve ter sido daquele povo de Deus. Eu comecei a imaginar aquele momento em que Josafá diz: agora vocês são levitas, cantores, vão na frente, comece a louvar o Senhor. Posso imaginar ali, e aquele momento, aquele povo marchando, o exército atrás, o povo na frente. E hoje eu estava olhando a Assembleia de Deus em uma cidade aqui do Pará. Eles estavam cantando, eles estavam tocando com os instrumentos de sopro, eles estavam fazendo uma marcha na cidade, eles estavam exatamente cantando, e eles estavam tocando aquela música: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. E depois eles cantaram:
já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. E ele começou, depois eles cantaram a música que está lá, quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia glorioso lá no templo. Que coisa fantástica. E eu comecei a imaginar o coro dos levitas que iam em frente do exército. O Salmo 136 diz: louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles saíram antes do exército. E a história diz que eles cantaram o refrão desse salmo: louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja o que diz o versículo 22. Leiam comigo, vai bem bonito, vamos lá? Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor nos caras contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 22 e 23, leiam aí. Versículo 23. Vamos lá, 23, vamos juntos de novo. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores dos montes de Seir para os destruir e exterminar, e querendo eles arrancar os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Quando o povo de Deus começou a cantar, os inimigos se confundiram. E eles destruíram uns aos outros. O inimigo que se levanta contra nós, ele mesmo será destruído, porque o Deus Todo-Poderoso é o nosso Senhor, é o nosso pastor. Ele é o Deus que dá a vitória àqueles que o buscam em espírito e verdade. Amém. Josafá manda o povo cantar, o povo começa a cantar. O exército vem, os inimigos se confundem, e agora eles começam a destruir uns aos outros. Lembra que lá atrás Deus disse assim: a luta não é de vocês, fiquem parados. Fiquem parados. Versículo 24 e 25. Leiam bonito como vocês estão lendo. Que coisa fantástica. 24 e 25. Leiam aí. Quem diz lá? Tendo Judá chegado ao alto do Jordão do deserto, procurou ver a multidão, e estes eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Olha só o que aconteceu. Versículo 25. Olha lá, bem bonito. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si nada que podiam levar e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Olha, gente, lá atrás ele disse: creiam no Senhor e vocês prosperarão. Fiquem quietos. Fiquem quietos, não pelejem, a peleja é minha, diz o Senhor. O povo de Deus começa a confiar. E aí o versículo 23, 22, 23 diz que os inimigos se confundiram e destruíram a si mesmo. Nenhum filho de Deus foi destruído. Nenhum do povo de Deus precisou guerrear coisa alguma. E aqui no versículo 24 e 25, o povo de Judá não precisou fazer nada. Eles foram ali apenas para recolher as riquezas, os despojos que Deus havia prometido. Quando eles olhavam para ver o que Deus havia feito, tudo que viram foram cadáveres. Versículo 24 diz que não escapou nenhum. Os meus inimigos se levantaram contra mim há 8 anos, estão morrendo espiritualmente, ou estão morrendo fisicamente, ou estão aleijadamente. Quando Deus diz: não lute, apenas confie em mim. Eu sou o Senhor, eu farei e eu te darei a vitória. E Ele me deu a grande vitória da minha vida, a vida de Celine Hudson, chama-se Ibidã, servos do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa igreja, semeio de Deus.
Quando olho para trás, olhando a história de Josafá, e olho para trás, o que vejo é cadáveres espirituais. Mas quando eu olho para frente, eu vejo as bênçãos do Senhor recaindo sobre aqueles que o têm. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo diz assim: porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Queridos, nós estamos envolvidos em uma grande guerra espiritual. Nós não estamos envolvidos em guerra física, nós estamos envolvidos em guerra espiritual. E a batalha espiritual não pode ser vencida com armas físicas. A batalha espiritual só poderá ser vencida com arma espiritual. Segundo as Crônicas 10, o versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderoso em Deus para demolir fortalezas, ou seja, mais poderosas em Deus para demolir fortalezas. A minha arma não pode ser carnal, a minha arma tem que ser espiritual. Uma das maiores armas do nosso arsenal chama-se adoração. Louvor sincero. Veja bem o conflito. Ele revela que nós estamos firmados em Deus. Quando nós louvamos antes da vitória, nós declaramos confiança total no agir do Senhor. Vamos ler o versículo 25 até o versículo 30, todos juntos? 25 até o 30 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Vamos lá? 20, todo mundo junto, né? 25 em diante. Vieram de Josafá e o povo e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam os tesouros, porque eram muitos. Ao 4º dia se ajuntaram várias bênçãos, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar várias bênçãos até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tomaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrará com a adoração de seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio a parte de Deus, pegou todos os reis da terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eles não apenas trouxeram vitória. Deus permitiu que eles usufruíssem dos despojos. A história diz que havia tanto que eles demoraram 3 dias. Eles chamaram aquele campo de batalha, diz o texto, o Vale de Berás, que significa Vale de Bênçãos, das Bênçãos. Eles marcharam em volta, de volta para casa, e a Bíblia diz que eles não voltaram para casa com tristeza, mas eles voltaram com alegria, porque o Senhor os fez regozijar sobre os seus inimigos. Aquele desfile de vitória estava repleto, e ele estava repleto, segundo o texto, de instrumentos de cordas, harpas e trombetas. Todas as outras nações, diz o texto, que temiam ao Senhor Deus, com que Deus fez com o reino de Josafá. Josafá ficou quieto, e Deus deu o descanso. Adoração não se concentra, ou seja, nos concentra no Senhor. Quando nós adoramos verdadeiramente,
nós levamos todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós não podemos adorar e ser tentado a pecar. Não podemos adorar e cobiçar. Não podemos adorar e mentir. Não podemos adorar e odiar, ou cobiçar, ou fofocar, ou enganar, ou etc. A adoração, ela traz vitória, e a Bíblia diz que a adoração funcionou com Israel. A adoração funcionou com Pedro. A adoração funcionou com Paulo e Silas. E por último, a adoração funcionará com você. Diga para quem está do teu lado. A adoração funcionará com você. Diga para quem está do teu lado. Meus irmãos queridos, eu concluo dizendo que Josafá nos mostra que a vitória do povo de Deus não depende de armas humanas. Não depende de estratégias humanas, mas depende de estratégias espirituais. Ele venceu. E ele venceu, segundo a Bíblia, Josafá venceu, segundo a Bíblia, por 3 coisas. Primeiro, ele buscou intensamente Deus. Primeira lição da vitória. Ele buscou intensamente Deus. Nessa busca intensamente com Deus, ele chamou o povo para jejuar, orar e clamar. Ele venceu. Segunda lição para a vitória dele foi que ele confiou na palavra recebida. Ele não duvidou. Já Azael chega e diz para ele, e Josafá confiou na palavra de Israel que veio da parte do Senhor, e ele não questionou, apenas confiou na palavra de Deus. E a terceira coisa para ele vencer foi que ele louvou ao Senhor antes mesmo de ver o resultado. Antes dele ver o resultado, ele glorificou o nome do Senhor. Eu concluo, meu irmão, dizendo que a peleja, ela pode ser grande. Essa palavra peleja me relembra aos recantos do Maranhão. Quando eu andava ali na peleja, em cima de caminhões, eu e Semi, em cima de caminhões de leite, caminhões de babaçu, em cima de carro de boi, carregado cheio de boi embaixo, e a gente em cima da gaiola, caminhando 18 quilômetros com mochila nas costas, no meio da lama, caminhando para propagar a grandeza de Deus, e era uma peleja muito grande. Mas quando nós seguimos o princípio de Deus, quando nós seguimos a luta que Deus manda, quando nós seguimos a palavra, quando nós obedecemos, a peleja pode ser a maior que for, ou que seja, a vitória é certa, porque o Senhor nos prometeu a vitória. E como crentes, eu queria dizer aos irmãos, que a vitória na batalha não é sua, ela é do Senhor. Espera nele. Seja qual for, espera nele. Eu precisei passar pelo vale da sombra, da morte. Eu precisei passar por todas as coisas nas quais eu passei, para eu entender que a vitória não é minha, mas a vitória é do Senhor, porque foi Ele quem me escolheu. Amém. Ele escolheu você, e a sua vitória chegará no tempo de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele me abençoe, que Ele nos abençoe, que Ele abençoe você que está na live, que Ele abençoe todo o povo, e que Ele nos dê a sua paz, e nos dê a vitória. Cantemos com entusiasmo, com convicção essa canção.
Preciso viver a fé que o Senhor me ensina a viver. Eu preciso viver a tua palavra. Eu preciso viver os teus ensinos a cada momento. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela lição que Josafá traz para nós. Obrigado pelo teu amor e perdão. Obrigado pela vitória do Senhor em nossas vidas. Nós assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu só gostaria de fazer algumas observações sobre os irmãos essa semana. Depois de um culto maravilhoso que Deus tem feito, depois do que Deus está fazendo desde o Congresso de Homens na minha vida, que Deus está fazendo na vida da igreja, que Deus está fazendo na rede de homens, na rede de mulheres, jovens inseridos